Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso Pode Endireitar, que é o podcast que nós temos aqui da Juventude do Partido Novo de Trindade, Goiás. Eu estou aqui com a presença do meu amigo João Vitor. Ele vai estar aqui falando um pouco para a gente, né, se apresentando, dando conselhos para a juventude, nos aproximando cada vez mais da política, né? Unir a juventude com a política, né? Estamos aqui em ano eleitoral, então é Justo. muito necessário trazer esses temas importantes, abordar. E eu não poderia convidar ninguém melhor do que o João Vitor, que além de meu amigo, é uma pessoa que eu admiro muito na área da política. Amigo, seja bem-vindo, se apresente para o nosso público. Muito obrigado, Kézia, pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui presente nesse podcast. Quero agradecer aqui pela oportunidade. E como a Kézia disse, um cenário que a gente vivencia atualmente é muito importante que haja, sim, uma participação do jovem na política. Fazendo um breve resumo sobre mim, tenho 22 anos, sou acadêmico de Direito, assim como a Kézia. Atualmente trabalho em instituição financeira, já faz cerca de 3 anos, sou bancário. E já presidi um novo jovem municipal do município de Goiânia. E hoje estamos aqui, desenvolvendo um trabalho, tudo com muita seriedade, com muito estudo, acima de tudo. Sim. E vamos para cima. Tenho certeza que tenho grandes perspectivas sobre a nossa juventude, Kézia. Perfeito, muito obrigada pela sua apresentação. Então, a gente já vai dar início, né, aos principais temas, que é jovem e política, né? A gente tem aqui esse podcast com esse objetivo de trazer, aproximar o jovem da política, porque é muito necessário. Isso aqui dentro do novo, a gente reconhece que é necessário. Não é uma questão de opinião, é um fato. A gente reconhece isso. E eu gostaria que o João Vitor falasse um pouquinho mais sobre jovem e política. Por que que o jovem deve se conscientizar mais, cada vez mais, politicamente falando? Perfeito. Kézia, vamos lá. Quando se fala em política, por muito tempo, o jovem ficou ali fazendo cara ruim. Se você chega ali perto de um adolescente, um jovem fala: olha, quem que você acredita que vai ser os nossos candidatos a vereadores, quem vão ser os candidatos a prefeitos, em quem que você vai votar? Muitas das vezes eles já contorcem o nariz, muitas das vezes eles ali já não se mostram num cenário tão impactante assim. Mas é de extrema importância, Kézia. Por quê? Porque é a juventude que é o nosso futuro. É a partir da juventude que vão se construir políticas públicas de qualidade. É através da juventude e que a gente vai conseguir brigar pelos nossos direitos. Eu trouxe aqui até de forma interessante alguns dados, né? Que é o Ótimo, seguinte. perfeito. Vamos lá. A distância entre o jovem e a política se inicia ainda no período escolar. E o porquê disso? Porque na escola a gente se trabalha muitos temas. A gente trabalha temas como história, a gente trabalha temas como matemática, como física, como biologia, que não deixa de ser importante. É extremamente importante. Mas por que que a gente não vivencia com tanta intensidade como esses assuntos a nossa política brasileira? Por que que a gente não estuda com mais afinco a Constituição Federal Brasileira, que é algo que realmente nos impacta o nosso dia a dia? Se eu chegar muitas das vezes para um adolescente de 16 anos que já vai ter o direito ao voto e perguntar para ele: "Olha, o que que você acha dos candidatos à prefeitura da sua cidade?" Se 2, 3 de 50 souberem responder, é muita coisa. Muita coisa. Mas também por que que isso acontece, Kézia? Porque eles só querem saber de temas de grande proporção, de grande relevância. Até que existe sim jovens que gostam da política, mas com temas polêmicos, com temas que abrangem ali talvez um aborto, né, que são temas Uhum, polêmicos, sim. temas que vão abranger ali, educação, temas que vão abranger meio ambiente, por exemplo, é um tema que está muito em alta. Então o jovem de hoje, principalmente da geração Z, ele é muito levado por temas de grande proporção, de grande relevância, deixando muitas vezes ali os temas básicos, temas sociais, que vão realmente impactar no seu dia a dia, né, Kézia? Sim, é verdade. É como o João Vitor falou, infelizmente essa é uma realidade muito distante, né? Mas a gente está aqui para mudar essa realidade, estamos aí em período de eleição. Então, aqui, como nós, né, somos de direita, Partido Justo. Novo, graças a Deus, é um partido voltado para a direita, para a economia, para a liberdade de expressão. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre liberdade. Por que que o jovem tem que entender a importância da liberdade dele hoje? Excelente. Kézia, ainda voltando nesse tema sobre a juventude, a política, o interesse da juventude pela política, também é interessante a gente colocar a questão da representatividade. Muitas das vezes eu não me sinto representado por um candidato que está lá, talvez um menino de 16, 17, 18, 20 anos não vai se sentir representado pelos políticos que estão ali presentes.
Então, uma coisa que veio para mudar isso foi a era digital também. Por exemplo, candidatos da direita como Nicolas Ferreira, da esquerda como Érica Hilton, né? Então, assim, que é um exemplo muito ruim para eu dar aqui, mas na parte da esquerda ela é engajada, né, nas redes sociais. Então, as redes sociais vieram para isso, para mostrar ali que o jovem pode sim participar, para colocar temas ali que o jovem vai se interessar, utilizar até mesmo memes, né, para fazer parte da política, enfim. E bom, quando se fala nessa questão, Kézia, a liberdade ela é de extrema relevância, ela é de extrema importância. Por quê? Porque é através da liberdade que a gente vai conseguir colocar o nosso candidato ali. Através do direito ao voto que a gente vai conseguir colocar o nosso candidato, que a gente vai conseguir colocar os nossos ideais, o que a gente acredita, o que nos representa, né? Trazendo aqui mais alguns dados que estive pesquisando, estive estudando com mais afinco. Apesar de um cenário desafiador nas universidades, que é da questão da doutrinação, que é da questão ali que vai abranger, né, muitas das vezes a esquerda, que infelizmente ela se faz parte das universidades, o jovem da geração Z ele tem uma tendência muito grande a ser de direita. Na verdade, a maior parte dos jovens brasileiros, Kézia, são de direita, são conservadores. Opa. Obrigado. Então, pesquisa recente da Gaveta, podem pesquisar depois, inclusive, que apesar da doutrinação nas universidades, a maior parte dos jovens brasileiros são de direita, certo? Isso tem muito a ver com a nossa liberdade, que até então a gente possui, mas que é uma coisa que está em risco. Está muito em risco no atual cenário, né? Exatamente. Obrigado. De nada. A questão da liberdade também, como você falou, nós temos até então. Mas que as pessoas não entendem quando nós continuamos batendo na tecla é porque ela está em risco. As pessoas, Excelente. eu já vi várias manifestações, por exemplo, pacíficas, onde os manifestantes eles eram entrevistados e aí jogavam aqueles cortezinhos, né, nas redes sociais. Eu falava assim, olha, ele tá numa manifestação pacífica e tá falando que a liberdade está em risco. Mas é por quê? Por exemplo, nós tivemos cenários nas últimas eleições de pessoas que foram silenciadas, censuradas. Perfeito. Isso demonstra o quanto a nossa liberdade está em risco. A liberdade econômica também é outra pauta que a direita apresenta, de cada vez mais o Estado não interferir no indivíduo economicamente falante. Economicamente falando. Então, essa pauta sobre liberdade financeira também, não somente a nossa liberdade religiosa, de opinião política. O que você tem a falar sobre a liberdade econômica do Perfeito. jovem? Excelente colocação, Kézia. Hoje a gente vive diante de um cenário de excessos por parte do Poder Judiciário, inclusive, né? Vamos lá. Eleições. Nas últimas eleições, nós tivemos um TSE, um Tribunal Superior Eleitoral, muito atuante, inclusive, principalmente por parte do ministro Alexandre de Moraes. Então, até onde que vai os limites do próprio Poder Judiciário, que veio para intervir nessa questão? Então, para dar início aí nessa questão da liberdade, o que é a liberdade, na verdade, né? A gente estava até numa discussão muito interessante aqui nos bastidores sobre até onde que vai o limite da liberdade. Então, vamos lá. Liberdade. A liberdade, ela tem a corrente tanto econômica quanto a corrente filosófica, né? Que se adveio durante o período do liberalismo. O período liberal, ele se deu início ali, como, Kézia? E o porquê? Primeiramente, para cortar os excessos do Estado, certo? A gente teve o movimento da Revolução Francesa, a gente teve também uma revolução, entre aspas, naquele período da Inglaterra também. Então, vamos lá. No período inglês, a gente tem ali Adam Smith como o principal percussor do liberalismo econômico. A gente também vai ter John Locke como um dos principais percussores também do liberalismo inglês, além do fato da Revolução Industrial também, mas da Revolução Francesa impactar diretamente nesse cenário. E o porquê de tudo isso? Qual que foi o estopim? A gente vivenciava naquele período monárquico, né? A monarquia, as monarquias absolutistas. Isso é, o Estado totalmente detentor de todos os poderes. Nada muito diferente do que a gente vivencia hoje, mas só fazendo um paralelo aqui. E aí surgiu a corrente filosófica e a corrente econômica do liberalismo. A corrente filosófica francesa pregou principalmente a queda do regime absolutista, né? Com Montesquieu, Voltaire e Rousseau, além do fato de pregar as liberdades individuais.
Então foi a partir do liberalismo econômico que a gente começou a ter, portanto, a liberdade, sim, de poder escolher o que a gente vai comprar, de poder escolher o que a gente vai vender e como a gente vai vender. Então foi através do liberalismo econômico que houve uma abertura no mercado acerca de como que a gente vai vender, o que a gente vai exportar, o que a gente vai deixar de exportar. Então esse poder de decisão econômico foi o principal percussor ali da liberdade, né? E quando se fala em liberdade, liberalismo econômico, eu sou um grande adepto, por exemplo, de Milton Friedman. Isso é, o Milton Friedman, ele é, por exemplo, Kézia, um dos grandes percussores ali de um Estado mínimo. Não quer dizer que tem que ter uma ausência estatal, certo? É importante ressaltar isso. Mas um Estado mínimo, um Estado que vai cuidar de questões mínimas, como saúde, educação, lazer, moradia, mas sem interferências externas, sem interferir num câmbio, sem interferir numa taxa de juros, correto? Então foi principalmente através de Milton Friedman que ele tem as 4 funções sociais do Estado, que a gente costuma dizer, que é a lei e ordem, defesa nacional, direito de propriedade, cumprimento de contratos, e liberdade econômica e política, que se deu início no liberalismo econômico. Agora, trazendo para o cenário brasileiro, o que a gente teve pós-Revolução Industrial, pós-Revolução Francesa? Tivemos o período militar, aqui no Brasil, depois tivemos outros diversos governos, FHC, enfim, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, que está presente no Estado hoje, né, presente ali no Poder Executivo como atual presidente, e tivemos também, recentemente, antes dele, o Jair Messias Bolsonaro, que conseguiu trazer de volta esses ideais da liberdade econômica, colocando ali, inclusive, o Paulo Guedes como seu ministro, ideais ali mais à direita mesmo, né? E com uma certa intervenção mínima por parte do Estado. Mas o que a gente vê hoje, e o que está muito em risco, é justamente essa liberdade que o cidadão vai ter. Até onde vai a nossa liberdade de expressão? Quando que nós temos e quando que nós deixamos de ter liberdade de expressão? O que é liberdade de expressão e o que é o recorrente crime, né? Que diversas vezes é aplicado. Então, assim, e uma coisa muito interessante é que o TSE, né, durante o período eleitoral, o nosso sistema judiciário colocou também, foram as fake news, por exemplo. O que é fake news? Exatamente. Talvez uma notícia que ele não considere que seja correta, seja uma notícia correta. Se eu chegar aqui hoje e falar Lula é ladrão, Lula é um bandido, isso é fake news? Não, com certeza não. Juridicamente falando, o que aconteceu com o processo dele? Houve uma suspeição, o processo foi suspenso, tanto é que hoje ele ascendeu novamente à presidência. Então, se eu chego aqui e falo Lula é ladrão, isso pode ser considerado uma fake news? Então eu posso ser preso por afirmar que o Lula é ladrão. Isso é fake news? Não deixa de ser uma notícia verdadeira. Mas juridicamente falando, é o correto? Hoje, no atual cenário que a gente vivencia. Então, assim, até onde vai, falando em liberdade, Kézia, os excessos por parte do judiciário também. O nosso judiciário brasileiro, o nosso poder judiciário, ele era para assegurar justamente essa liberdade de expressão do indivíduo. Mas é uma coisa que dificilmente a gente presencia hoje. Hoje, se eu chegar aqui e falar que o Alexandre de Moraes é um cabeça de ovo, eu corro o risco de sofrer um processo. E a gente tem diversos exemplos sobre isso. Diversos. Sim. O atual presidente que está preso por uma suposta tentativa de golpe, que é um assunto para depois. Então a gente tem diversas pessoas do âmbito da direita que estão presas justamente por deixar livre a sua opinião. Presos políticos me Presos lembra muito políticos. a Venezuela, né? Lembra que a gente muito. estava falando, porque Lembra estão muito, passando por um muito, processo. muito a Venezuela. Agorinha a gente vai entrar um pouquinho nesse tema, mas sobre que você estava falando sobre a questão de 2022, né? O último ano eleitoral em relação ao poder executivo do âmbito estadual e nacional que a gente teve, eu tive a experiência de ter um vídeo deletado. E pasme, o que era o meu vídeo? Eu estava formando na época, CEPMG, e no nosso grito de guerra tinha pátria, família e liberdade. O que aconteceu? Meu vídeo caiu. Por conta dessas palavras. Então, a gente vê um cenário onde a sua liberdade de expressão está correndo risco. Onde também a sua liberdade econômica está correndo risco, porque a gente vê cada vez mais políticos que acreditam que um Estado interferindo mais na vida do indivíduo seja bom. Porque o que acontece? Se esse imposto retornasse para a população
como benefícios, até que seria legal. Mas não é isso que a gente vê na Perfeito. prática, né? A gente vê um Estado que cada vez mais interfere e faz menos pelo povo. É isso que a gente vê. Eu tava vendo um vídeo, né? Inclusive, acho que eu encaminhei ele pra você, de uma menina falando sobre a defesa da mulher. Porque muitas feministas falam, por que que a direita não se posiciona em relação às minorias? Mas o que que acontece na prática? A esquerda se apropriou das minorias para conseguir um público. A Perfeito. direita, então, defende o indivíduo. Não importa se é mulher, não importa se é homem, é o indivíduo, a liberdade desse indivíduo. Então, muitas mulheres hoje continuam sendo vítimas de violências domésticas porque o Estado decidiu que ele vai ser o detentor da segurança dela. O Estado vai fazer a segurança. Mas muitas vezes a segurança dessa mulher simplesmente não existe. Porque o Estado só chega depois que ela já apanhou, o Estado só chega depois que ela já morreu. Então, nós vemos que essa interferência estatal, ela deve ter um limite. E falando aqui sobre economia também, né? Como a liberdade econômica do jovem pode estar em risco em relação a Perfeito. isso. Perfeito. Vamos lá. Eu trouxe aqui uma lista dos 5 melhores países para se viver, baseada em PIB, qualidade de vida, renda per capita, felicidade dos cidadãos. Suíça, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Islândia. O que é a característica principal em comum entre esses países? Todos esses entram na lista de maiores países com índice de liberdade econômica, Perfeito. de abertura econômica. O que isso quer dizer, traduzindo aqui, né, para talvez quem não entenda muito de economia? São países que têm a liberdade de negociar, de exportar, têm a liberdade de negociar realmente ali seus produtos e a capacidade de fazer parcerias também, principalmente para atrair o investimento estrangeiro naqueles locais, certo? Vamos lá, muitos argumentos que eu vejo sobre esses países. São países que têm uma carga tributária, uma carga de impostos, só que é uma carga tributária que é revertida para benefício da população, certo? Então, vamos lá, a gente não tem ali um governo interferindo na taxa Selic. Taxa Selic é a taxa que mede a inflação atual, que no Brasil está a 15%, inclusive, que é altíssima. A gente tem um Estado que garante a liberdade individual do indivíduo. Então, em termos econômicos, Kézia, é muito perigoso um país, um presidente, intervir diretamente na economia, intervir numa taxa de juros, intervir numa política monetária. Por quê? Porque o mercado ele se autorregula. E quando a gente tem uma interferência artificial por parte do Estado, é muito perigoso. O que significaria isso, por exemplo? É como se o mundo inteiro tivesse com a taxa de juros ali, por exemplo, a 10%, o governo chega lá e simplesmente fala, não, eu quero imprimir mais dinheiro, eu quero abaixar ali essa taxa de juros. Eu quero emprestar um valor menor. Então vai ficar 8%. Qual que é a tendência para isso acontecer? É que a inflação estoure durante o decorrer dos anos. Porque não é algo que vai refletir na realidade, refletir realmente no que está acontecendo naquele momento. Contemporaneidade, né? Então, assim, quando se fala em juventude nesse sentido, é muito perigoso. É muito perigoso. Por quê? Porque você pretende fazer uma faculdade. Fazendo uma faculdade com a inflação alta, por exemplo, vai ser mais caro para você pagar. No futuro vai ser mais caro para você comer. Exatamente. Vai ser mais caro para você pagar uma passagem de ônibus. Vai ser mais caro para você fazer uma viagem. Vai ser mais caro para você futuramente comprar uma casa. Vai ser mais caro futuramente para você comprar um carro, que já é muito difícil atualmente aqui no nosso cenário brasileiro. Então, assim, são coisas que vão afetar diretamente a juventude, não tá muito distante da gente. E o que às vezes eles pensam, né? Os jovens, eu já vi muito jovem falar assim: não tenho preocupação porque eu ainda sou jovem, eu ainda não faço muito parte, né, da vida adulta que ali talvez seja mais comprometida um pouco em relação a talvez pagar um boleto de um valor mais alto. Mas mal sabem eles que às vezes até o energético que você compra tem imposto. Um energético, um O chocolate. chocolate que você compra, você vê que a cada ano que passa, seu PlayStation 5 tá Seu ficando mais PlayStation caro. 5. Pode saber, é imposto. Por quê? Por exemplo, você falou aí sobre a relação o valor da mensalidade. A gente estava ali ano passado no Conune, né? Eu não lembro se eu comentei isso no último podcast que a gente fez, mas eu lembro de ter visto no Conune 2 faixas bem grandes. Uma escrita assim, ó,
abaixa as mensalidades, e outra, assim, taxação dos super ricos. Eu fiquei, gente, peraí, como assim? Porque o dono da faculdade, você acha que se ele receber um imposto, ele vai tirar do bolso dele para pagar esse imposto? Ele não vai. Ele vai transferir esse valor para a sua mensalidade. Então, tudo que está afetando o rico, que gera emprego, afeta você também. Então, cada vez mais a economia vai por água abaixo, quanto mais o Estado interfere. Perfeita colocação. Isso é muito sério. E agora, partindo agora para um outro tema, né? Educação livre e doutrinação. Esse é um tema que a gente tem, como se diz aqui, uma carga, né? Para falar. É uma bagagem, porque somos estudantes, temos presenciado. Então, eu queria Perfeito. que você falasse um pouquinho mais sobre esse tema para a gente. Vamos lá. Aqui no Brasil, como que se deu início principalmente na questão da doutrinação? Pós-ditadura militar, o que que aconteceu? Tiveram algumas entidades estudantis que se iniciaram, a UNE, por exemplo, que é a entidade máxima aqui do Brasil, União Nacional dos Estudantes, para quem não sabe, foi criada, lutaram ali, né, no período militarismo, enfim. Nesse período, começou a se dar início nas universidades federais, certo? Começou a construir uma universidade federal aqui, outra ali, nos estados, nas federações, enfim, né? Principalmente ali que teve uma ascensão até no período do governo Lula, né? O primeiro mandato dele, inclusive. Só que, em contrapartida, ao mesmo tempo que foi excelente para a sociedade, porque, obviamente, é muito bom ter uma universidade federal, é necessário isso, é de extrema importância, Kézia. Não são todos que têm condições de ingressar na universidade particular. Apesar de que muitos ricos hoje, que são os que fazem os cursos nas federais, porque são cursos de período integral, são cursos que só quem estudou em colégio particular, fez cursinho por muitos anos, consegue ingressar. A medicina, por exemplo, cursos elitizados, mas enfim, é outro tópico, né? Esse é outro tópico que a gente ia adentrar. Apesar disso, a universidade é sim de extrema importância, mas é importante que haja, portanto, a educação livre. Então, falando de período histórico, como que se deu início à doutrinação? Paulo Freire, através do seu mecanismo de ensino, começou a se adentrar nos professores. Os governos petistas começaram ali a dar início nas suas doutrinações, começaram a colocar professores, fazer cursos, né? E através dos próprios professores que foram doutrinados, eles foram doutrinando os alunos. Então começou uma doutrinação num curso, começou com humanas, então começou com uma entidade estudantil aqui, outra entidade estudantil ali, um financiamento do poder público por parte da esquerda, do Lula, nas entidades estudantis, inclusive, coisa que ninguém fala, mas que é sim presente, tá? Muito presente. E aí se deu início nos movimentos, aí nasceu a UJS, União da Juventude Socialista, se não me engano, né? Sim. Nasceu também a Juventude Comunista, nasceu o Movimento Correnteza, os diversos movimentos estudantis de esquerda. Então foi um trabalho que eles tiveram há 20, 30, 40, 50 anos Não é atrás. de hoje. Um trabalho longevo, de longo prazo, certo? Juntamente com o que a gente estava discutindo aqui anteriormente, que foi com os jovens conservadores de direita cada vez mais se retraindo nesse sentido. Porque o que que acontece? Muitas das vezes a gente falava o quê? Nossos pais, nossos avós. Política não presta. A política não presta. Faculdade pra quê? Pra que você vai pra faculdade? Só pra se perder? E nisso eles começaram a tomar espaço, tomar poder e crescer cada vez mais os movimentos estudantis nas universidades federais. Até porque, Kézia, é muito normal a gente ter uma discussão, uma discordância aqui. Sim. É normal a gente ter professores de esquerda, a gente ter professores de direita. O que não é normal é 90% deles serem de esquerda. Será que só existe uma verdade absoluta e universal? É muito estranho que todos eles defendam o mesmo ideal, uma mesma pauta, um mesmo lado político, um mesmo mecanismo. E juntamente com o modelo de Paulo Freire, adentrou também o marxismo. Então, o marxismo, juntamente ao modelo paulo freireano ali presente com os professores na pedagogia, foi que eles conseguiram a doutrinação que se perdura até os dias de hoje. A gente participou justamente do CONUNE, né? Aquele congresso. Se tinha ali 40 estudantes de direita, era muito. De 5 mil, 40 de direita. Isso porque a gente conseguiu entrar. Nossa. Isso porque a gente conseguiu, o que foi difícil. Exatamente. Então, cadê a liberdade que eles pregam? Cadê a democracia que eles pregam? Então, de 5 mil estudantes, 40 somente ser de direita? Cadê essa democracia? A gente teve que ir com segurança, né? Eu, particularmente, só consegui participar do último dia, mas os meus amigos que estavam ali presentes nos primeiros dias,
relataram e gravaram, tá? Isso é algo que foi provado, não é porque eu não tava lá, né? Mas pessoas jogando cadeiras, bandeiras do Brasil sendo rasgadas. Literalmente pegaram o nosso livro e rasgaram na Pegaram nossa nossa frente. bandeira. Isso que Nossa a gente, bandeira. sim, da juventude. E isso porque a gente tava com segurança. Então, assim, é muito hipócrita essa fala de democracia. E é muito engraçado que você estava falando sobre o modelo Paulo Freire, que hoje a gente vê na educação brasileira, a gente não vê as escolas e as faculdades como um local de pensamento, porque é assim que deveria ser. Um local onde a sua mente ela vai ser colocada ali para discutir. Não, as pessoas elas chegam ali e colocam que aquilo ali é um fato e pronto, acabou. Então, eu particularmente já presenciei, não sei se você já presenciou, professores, como eu citei aqui anteriormente, né? Colocando em provas questões como cite 5 exemplos do movimento. Exemplos não, perdão, qualidades do MST. Isso não está fazendo você questionar o MST, está dizendo que ele é bom e pronto, e acabou. Perfeito. Já vi professores tentarem colocar uma doutrinação a respeito de posicionamento político em tempos de eleições, mentindo, na verdade, sobre ações em relação a candidatos. Já vi inúmeras situações. A primeira vez que eu visitei a nossa atual faculdade, eu ainda não estava matriculada, eu fui fazer uma visita. E de cara, gente, de cara, primeira vez que eu cheguei lá, a aula do professor ele falou assim: hoje eu não vou passar nada, eu vou passar um episódio de uma série e depois a gente vai conversar sobre essa série. E ele simplesmente colocou o episódio de uma série aonde um homem se tornou uma mulher, ou seja, agora era uma mulher trans. Só que em um momento ali de recaída, digamos assim, ele ficou com uma mulher, engravidou essa mulher, e esse episódio era sobre ele não aceitar ter um filho e não querer tomar responsabilidade juridicamente falando. Basicamente isso. E ali o professor começou a militar em cima disso. Então, assim, a gente vê um ambiente escolar que não era para ser assim. A escola, a faculdade deveria ser uma academia de pensamento, onde as pessoas exercitam a sua mente e não simplesmente recebem aquilo sem nem se mesmo questionar. Porque esse que é o problema, eles não se questionam. Eles escutam aquilo ali, tomam como verdade absoluta, ao invés de estudar e de procurar e de pesquisar. Então a gente presencia muito. E também aqui falando sobre doutrinação, queria saber o que você deixa de conselho para a juventude, como se posicionar contra essa doutrinação. Porque muitos têm medo, né? Perfeito. Adentrando nesse assunto aí, Kes, ótima colocação. Em 2018, eu ainda no meu ensino médio, não só eu, mas acredito que grande parte aí dos estudantes, se a gente falasse que era defensor de Jair Bolsonaro, nossa, só faltava você tomar paulada na cabeça por parte dos professores. Não só dos professores, mas dos alunos também. Então, assim, se a gente demonstrasse um pensamento diferente do que eles pregavam, não, doutrinavam, porque existe uma doutrinação, Existe, é a fato. gente era rechaçado. Então, eles conseguiam ganhar da gente pelo barulho, eles conseguiam ganhar da gente pela opressão. E voltando nessa pergunta que você me fez, Fez, qual que é o conselho que eu dou pra você, jovem? Não se cale. O conselho que eu dou pra você, expõe a sua opinião, expõe a sua divergência, expõe o que você acredita. Não se deixe levar pelo que eles querem pregar pra você. Jovem, ouça, escute o seu pai, escute a sua mãe. Eles sim sabem o que é a verdade. Porque muitas vezes, eu vou dar o meu exemplo. Nascido e criado na igreja, meus pais são pastores, mas chegou num momento no colégio que eu fui sim influenciado por professor. Um professor de filosofia conseguiu me influenciar. Influenciar ali sobre ateísmo, por exemplo, tá? Eu cheguei a questionar a minha fé por conta desse professor. Professor, tá errado? Não tá errado, ele tava ministrando a aula dele. Mas se eu não tivesse uma base firme e sólida na minha fé, no que meus pais pregaram pra mim, talvez eu teria me deixado levar. Sim. Que é o que muitas vezes acontece. Então, jovem, ouça os seus pais, não se cale e exponha sim a sua opinião, porque eles não são maioria, eles são a maioria barulhenta. Eles são Exatamente. mais barulhentos, mas nós somos a maioria. No Conune mesmo, né, a gente chegou calados, comportados, civilizados. Civilizá-los.
E nós fomos chamados de fascistas, de um monte de coisa. Racista, nazista, Racistas, taxista. sim, exatamente. Ah, o nosso amigo Arley Xavier foi questionado por que que ele era um homem negro de direita. E aí que fica, né? Engraçado que eles falam muito sobre as minorias. Então, o negro só é importante se ele for o que você quer que ele seja? Perfeito, Entende? Não faz o menor perfeito. sentido. Então, eles fazem muito barulho. Eles não estudam o que eles mesmos pregam. Porque no Conune, por exemplo, eu citei isso também no último podcast, mas eu faço questão de lembrar, tinha uma bandeira LGBT estampada na cara do Che Guevara. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Não faz Então, sentido. é através dessas questões, desses pontos, que nós vemos que eles não têm conhecimento sobre as pautas que eles mesmos levantam. E quando eles levantam alguma pauta, por exemplo, racismo, eles são hipócritas. Feminismo, são hipócritas. Eu postei um vídeo me posicionando com uma pessoa que é contra o feminismo, não sou a favor do feminismo, não concordo com muita coisa do feminismo, e muitas feministas se levantaram para me ofender, para me ameaçar. Então, até que ponto, né, você realmente defende a mulher e a liberdade da mulher? Fica esse questionamento. Então, para você jovem que está aqui acompanhando a gente, pesquise, estude, se posicione. Agora, falando mais sobre geopolítica, trazendo um tema Perfeito, muito perfeito. atual, que a gente estava aqui ansioso para falar sobre isso, é a situação aqui da Venezuela. O que que você fala para os jovens? Porque tem muita gente que está ouvindo, né, um tema que está muito em alta, e tem muitos jovens sendo influenciados de maneira errada, ouvindo muita coisa que está totalmente distorcida e indo por esse caminho. Perfeito. Essa pode vir aqui, meu mano Samuel, que vai sair um corte massa. Vamos lá. Voltando rapidamente no que você disse sobre o Conune ainda. O que que acontece? O que que a esquerda prega? O que que eles pregam? Eles pregam o seguinte: fogo nos racistas, fogo nos fascistas. Racista e fascista não é gente, o que eu também defendo. Não concordo e jamais concordarei com fascismo, com racismo, enfim. A grande questão é, se você discordar deles, se você discordar da pauta deles, aí você é fascista. Aí você é racista, aí você é nazista. Então vamos lá, olha o grande perigo disso. Quando a gente vê um deputado federal falando que fogo nos fascistas, recua, fascista, recua. Eles falam recua fascista, mas caracterizam você que discorda deles como fascista. Então, logo, fogo em você. Ausência na sua liberdade. Então, olha que discurso mais perigoso. Primeiro, eles caracterizam você como uma coisa que você não é. Eles caracterizam você como um fascista para descartar você do cenário político. Se a gente for na onda deles, toda a direita ia ser presa atualmente. Ia ficar só a esquerda para disputar as eleições, né? Mas vamos lá. Falando de Venezuela. A gente teve dois momentos na Venezuela, trazendo uma história breve aqui. A era de Hugo Chávez e a era de Nicolás Maduro. Fala, Vitão. Vamos lá. Antes de Hugo Chávez, trazendo aqui alguns dados. Século XX, um país petroleiro, tinha sim uma economia forte, tanto é que a Venezuela era reconhecida antes de Chávez como a Arábia Saudita da América do Sul, tá? Teve um período sim que a Venezuela foi reconhecido e também tivemos um período em que o Hugo Chávez ascende ali ao poder. Quem foi Hugo Chávez, para quem não sabe, para quem não compreende? Hugo Chávez foi um ex-militar, defensor da intervenção estatal no país, na economia e na política, tá? Nacionalista, anti-Estados Unidos, anti-imperialismo americano, anti-capitalismo, vamos dizer assim. E o que que o Hugo Chávez conseguiu fazer? O Hugo Chávez conseguiu ele estatizar grande parte das empresas venezuelanas. O Hugo Chávez estatizou mais ainda, colocou a serviço do poder público as petrolíferas da Venezuela, certo? E através disso, ele conseguiu quebrar a economia venezuelana. Por quê? Porque o valor que era arrecadado ali nas indústrias petrolíferas venezuelanas não eram revertidos em benefícios para a população. Então a economia já estava em frangalhos com o Hugo Chávez. Ele conseguiu cada vez mais implantar o autoritarismo na sociedade. Então já tinha uma ausência de liberdade, os direitos individuais da pessoa já eram fortemente desrespeitados ali, tá? Importante salientar isso também. Então ele já ali tinha dado início a uma espécie de ditadura, porque quando você tem uma ausência de liberdade é ditadura, convenhamos, Sim. tá? Então em 2013, isso 2012, Hugo Chávez morre e quem ascende ao poder, Nicolás Maduro.
certo? Nicolás Maduro consegue piorar o que já estava ruim, o que já estava horroroso. O que Nicolás Maduro fez? Ele conseguiu diminuir o PIB venezuelano em mais de 80%, conseguiu desvalorizar a moeda venezuelana em mais de 220%, isso aqui são dados que eu estou trazendo para vocês, tá? E ele conseguiu consolidar cada vez mais o autoritarismo ali na Venezuela. Ou seja, conseguiu implementar uma ditadura. Ele aparelhou o poder judiciário. Veja que não é um cenário muito distante do que a gente vivencia hoje. Exatamente. O que é aparelhar o poder judiciário para você jovem que está me escutando? Ele conseguiu colocar os interesses do Estado juntamente ao poder judiciário, aos ministros do Supremo Tribunal Federal venezuelano, aos juízes, aos advogados, enfim, o poder judiciário de modo geral. Conseguiu aparelhar o Congresso para conseguir ali seus interesses individuais, né, dele mesmo. E cada vez mais com isso, Kes, enfraquecendo a população. Cada vez mais com isso, com venezuelanos passando fome. Quantos venezuelanos existem aqui em Goiânia, onde a gente reside, Trindade, Nossa. Sim. que vieram pra cá pra ter um futuro melhor? Por quê? Porque lá não existe essa liberdade. Nas últimas eleições que foram fraudadas em 2018, com provas, Maduro passou tanque de guerra por cima de civis. Então, se você discordasse do poder de Maduro, você ali tinha risco de morte, inclusive. Juan Guaidó, em 2019, que se autodeclarou presidente venezuelano, está hoje em exílio. Por quê? Porque foi ameaçado de morte. Então, se isso não é uma ditadura, eu não sei mais o que é. Interferência estatal na economia, na educação, interferência estatal no poder judiciário. Então, com certeza, eles vivenciavam ali um período ditatorial, vivenciam ainda, né? Porque ainda não se concretizou nada, por enquanto. E vamos lá. Juntamente com isso, também se deu início ao narcotráfico. Cada vez mais na Venezuela se foi presente o narcotráfico e com Maduro, inclusive, chefiando organizações criminosas. E aí só foi culminando, só foi acumulando questões. Isso foi afetando diretamente toda a América do Sul com o narcotráfico. Isso foi dominando também até mesmo em territórios estadunidenses com narcotraficantes lá, até que chegou no estopim. Qual que foi o estopim? Donald J. Trump captura ali Nicolás Maduro na Venezuela, certo? Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos. E o que eu percebo bastante desse contexto atual? Vamos lá. Tem algumas questões. Eu até postei uns stories esses dias, né? Um lado defende que Trump feriu a soberania da Venezuela e o outro afirma que foi pela liberdade. Sim. Aí eu pergunto pra vocês, que liberdade há na Venezuela hoje? Que soberania. Que soberania há na Venezuela, que não tem o direito mesmo de se manifestar? Que liberdade existia? Vi muitas pessoas falando também que o problema da Venezuela era do povo venezuelano, mas eles tentaram. Meu Deus. E as manifestações? Nossa, quantas? Quantas vezes o povo venezuelano não tentou tirar o poder de Maduro? Você acabou de citar o exemplo, né? Eles sendo atropelados. Foram civis atropelados, atropelaram civis com tanques de guerra. Então, se é um problema do povo, como que faz quando o próprio povo não consegue retirar esse governo? Exatamente. Até que chegou no ponto de que Trump teve sim que ter a interferência ali naquele local e capturou Maduro. Pessoal, Maduro é um assassino, um ditador, narcoterrorista. Eu tô vendo pessoas mais indignadas com a captura de Maduro, com o Trump interferindo ali na soberania do Estado venezuelano, soberania, tá? Do que mesmo com o governo ditatorial que matava pessoas, com o governo opressor. Exatamente. Por que essa indignação? Porque é a ideologia deles acima de tudo. Porque o Maduro era adepto ao socialismo. O Maduro é parceiro do nosso atual presidente. Pessoas questionando, né? Cadê a prova de vida do Maduro? Quantas pessoas ele matou, não somente atropelando com os tanques de guerra, mas deixando na miséria, não fazendo papel dele, né, como presidente. E cadê essa militância quando a Venezuela estava nessa situação? Porque olha para você ver, né, igual o Nicolas falou nas redes sociais. Cadê o lugar de fala agora? Porque os venezuelanos estão comemorando. Perfeito. Agora, os perfeito. esquerdistas de iPhone do Brasil tá chateadinho por quê? Por que vocês não questionaram a dignidade humana dos civis da Venezuela? Perfeito. Perfeito. Entende? Então, esse é um tema muito
muito polêmico, que as pessoas estão se utilizando nas redes sociais, porque é um tema muito atual. Então, muito obrigada aqui por ter trago Perfeito. tanto conhecimento. E por último, eu queria que você deixasse um recado para a juventude, um conselho, um apoio para a gente não desistir dessa pauta, continuar firme. Excelente. Por mais que o cenário pareça difícil, juventude, por mais que hoje, talvez, as nossas expectativas sobre uma política, sobre um futuro não sejam boas, por mais que tudo possa dizer que não, existe sim esperança. Existe. E a esperança sou eu, a esperança é você. Acorde. Jovem, lute pelo seu ideal. Jovem, estude. Jovem, não se deixe levar pelas ideologias que tentam colocar na sua cabeça. Jovem, vá sim para a Universidade Federal. Jovem, vá sim para a faculdade. Mas não seja influenciado. Influencie. Vocês que têm que ser os influenciadores e não se deixarem levar por aqueles que querem te influenciar. Coloque os ideais cristãos. Se não for cristão, os ideais conservadores. Se não for conservador, os ideais liberais, os ideais de direito, o que você acredita. Estude. E por mais que tudo possa dizer que não, existe sim esperança no fim do túnel. Existe. Essa esperança vai vir através de vocês, que não se calam, que não se deixam levar pelo medo, que não se deixam levar pelos excessos. Essa esperança, essa fagulha, vai ser despertada em mim, em você, jovem. É você que tem que influenciar. Comece na sua faculdade, comece com a sua família. Se envolva mais na política. Se envolva mais em questões, sim, que você vai presenciar e que vai te afetar diretamente. Porque o futuro é nosso. E a gente tem que se levantar para conseguir conquistar. Então, jovem, estude. Minha dica é essa. Para que o nosso Brasil não se torne o que hoje se tornou a Venezuela, né? Para que não se torne o que tornou a Venezuela. Exatamente. Critique. Dê a sua opinião enquanto você pode, fale mesmo. Exatamente. E é isso, gente. Muito obrigado, João Vitor, pela Obrigado, presença. Kézia. Muito grata por mais conhecimento, por essa influência. Que Deus te abençoe. E que a Amém. gente possa caminhar junto cada vez mais para um Brasil mais livre e mais justo. Vamos pra Gente, cima. esse foi o nosso episódio de hoje. Eu agradeço muito a cada um que assistiu até aqui. Compartilhe, siga o nosso canal, salve, tá bom? E Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigada.